Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam bem-vindos a mais um Tudo é Possível podcast. Comigo, Karim Feres, no comando desse programa que visa trazer histórias, biografias para vocês e momentos de superação, claro, que quem não os tem. Antes de mais nada, verifique que você está inscrito no nosso canal, cuja plataforma principal é no YouTube. Então, se você abrir lá, tiver escrito inscrever-se, é porque você não está inscrito. Você vai lá com o seu dedinho e faz pim, aí vai aparecer inscrito, aí sim você está inscrito. Então, sem mais delongas, enrolação, porque eu tô louco para conversar com a pessoa que está aqui. Eu estou com uma deputada federal. São Paulo tem 5 deputados federais do Novo. Não, Brasil tem 5 deputados federais do Novo. São Paulo tem 2. Eu estou com uma aqui, Adriana Ventura. Seja bem-vinda, querida. E aí, Karim, conseguimos finalmente, né? Finalmente. Porque tudo é possível. Eu estou aqui, tá vendo? Exatamente, tudo é possível. Consegui trazer, eu estou no pé dela há meses e a gente realmente agora conseguiu. Adriana, eu quero que rapidamente você me conte. Eu sei que você, antes de ser deputada federal, que já está no segundo mandato, você é professora da GV, fez essa carreira, é bailarina. Eu quero que você conte rapidamente o começo da sua biografia, onde você chegou, como você foi para a GV e como você chegou aqui no nosso congresso. Pois é. Bom, primeiramente, é muito bom poder estar aqui, principalmente com você, no centro de São Paulo, não é isso? Verdade, No centro isso de São mesmo. Paulo, que é uma coisa tão simbólica. Eu, super paulistana, que estudei na Avenida Paulista, no Colégio São Luís, da vida inteira, inteira. Nossa, e essa é a nossa Pois ligação, é, né? nossa conexão é muito clara e que me deu uma base muito forte. Mas e daí eu continuei um pouquinho. Quando eu saí de São Luís, eu falei, vou ficar por aqui mesmo. Eu fui para a GV. Então, eu fiz administração pública. Né? Naquela época, não sei se você lembra, que o governo do estado de São Paulo, a gente tinha uma administração pública financiada pelo governo do estado de São Paulo. Para mim foi um privilégio, né, poder estudar, por isso que eu acho que boa parte desse ir para a vida pública depois, que não estava nos planos, mas tá na história, né, a linha, a história que vai se escrevendo sem a gente perceber, voltou e foi muito bom para mim, porque hoje eu tenho certeza que parece que eu sempre quis entrar para a vida política, coisa que eu descobri depois dos 50 anos. Então, fui para a GV, fiz GV, mas a minha vida artística sempre foi muito grande, assim. Sempre dancei, balé clássico, fiz balé a vida inteira, fiz todos os exames possíveis de Royal Academy of Dancing, fiz todos os Que exames legal. possíveis de piano, e conservatório, e não sei mais o que, é tudo clássico. E aí, tanto assim que sou empreendedora, tive muitos empreendimentos, muitos não deram certo, outros mais ou menos. E o fato é que, num determinado momento da vida, eu estava me sentindo muito burra. Daí eu falei, vou fazer mestrado. Falei, não, vou fazer mestrado. E eu falei, mas eu não consigo fazer mestrado, eu não tenho tempo, trabalho tanto. Aí um amigo meu que estava no mestrado, lá na GV, me puxou, falou, não, vem aqui, dá para você fazer. E foi muito bacana, porque eu também, eu fui fazer mestrado, porque eu estava vestindo burra, comecei a estudar, aí uma amiga minha, tô precisando de um professor lá. E eu peguei e falei, professor, e naquele momento, inclusive, eu namorava com um professor, meu marido era professor da UFRJ. E foi muito bacana, porque daí, sei lá, a gente tá naquela coisa, ser professor, Área área acadêmica. acadêmica e tal, porque eu conheci meu marido lá, inclusive, né? Na GV? Na GV. É. Eu conheci Ele tinha ido dar uma aula, alguma coisa assim? Não, eles também estava fazendo mestrado na GV. Olha que Ele dava aula de legal. finanças na FRJ, de contabilidade de finanças, e eu conheci lá. E aí uma amiga falou, tô precisando de professor, e você vai, daí você fica. Daí eu dei aula numa faculdade em Itu, dei aula na SPM muitos anos, e tô na GV há 20. Você tá Continuo há dando 20, aula. continua dando aula. Continuo. E aí? Aí você tá na GV, dando aula, empreendedora, como você falou, vários empreendimentos, alguns não deram certo, né? E aí o que te levou a falar, não, eu vou ser candidata? Você já tinha sido candidata a outra coisa antes? Então, me conta como é que foi isso. Olha, eu acho que existe uma indignação que vem da unha do pé e vai até o último fio do cabelo, que começa a tomar conta da gente em alguns Verdade. momentos, né? Eu acho que nosso país vive por isso. Eu acho que qualquer cidadão de bem, e independentemente pode pensar do jeito que quiser, Uhum. mas quem tem um mínimo de valor, de princípio, vê que muita coisa está errada. É verdade. Tem muita, sabe,
panela com tampa trocada. Tem muita coisa errada acontecendo. E aí eu lembro que, mais ou menos em 2015, 2016, eu comecei a ficar muito indignada com o país. Com aquela roubalheira, com aquela corrupção, com aqueles escândalos de lava-jato, de mensalão, de petrolão. E eu nunca me interessei por política. Né? Tem pessoas que nascem e são seres políticos Verdade. desde que Desde nasceram. criança, aí vai ser presidente É, do centro acadêmico. é. Mas eu nunca pensei em ir para política, eu nunca pensei em fazer parte. Eu tinha nojo de política, eu tinha bode de políticos. Eu não, eu sinceramente falo, Deus me livre, só tem bandido, só tem corrupto. Então foi uma virada de chave muito forte para mim, porque eu comecei a ficar tão desgostosa do país, com tanta vergonha do meu país, e eu sou apaixonada pelo meu país, sabe? Eu sou muito minha terra, minha gente, minha. Quando eu comecei a ver que eu estava pensando, né, vou fazer um pós-doutorado fora, vou fazer alguma coisa, daí eu falei, epa, aí eu lembro que eu visitei, um amigo meu me chamou, um amigo da GV, me chamou e falou assim, vem almoçar aqui em casa domingo. Eu fui almoçar na casa dele domingo, e ele queria apresentar uma moça que era candidata na época, grávida, novinha, se candidatando com barrigão, falando, não, a gente precisa lutar, a gente precisa mudar. E eu morri de vergonha de mim mesma, essa que foi a verdade. Daí eu falei, não, eu vou ajudar essa moça. E eu lembro que na época era a Janaína Lima, que foi vereadora, Uhum. e a gente ajudou. Ela foi eleita. E depois eu falei, vou ajudar mais pessoas a serem eleitas. Foi esse o meu mote. Falei, vou ajudar, Então quer né? dizer que você ajudou lá por 2016, na campanha Isso, provavelmente, e ela foi eleita. E foi. aí você falou, então vou fazer isso com mais pessoas, ajudar. Isso. Que legal. E aí eu falei, vou ajudar, e vou ajudar o Novo, porque daí eu já conheci o pessoal do Novo, aí entra a história do partido, né? Falar, por que o Novo? Gente, ali tem gente normal, gente que nunca foi político, gente que nem a gente, que nunca pensou em ser político, não faz parte de uma dinastia política, família de político, não tem nada disso. Pessoas normais, e lá todo mundo se virava, eu ajudo no marketing, eu ajudo isso aqui. Eu falei, gente, como é que eu vou ajudar, né? Eu falei, e eu não sabia nada de política. E eu peguei e falei, eu tenho um espaço de ensaio, porque eu tenho um espaço de ensaio, de musical, de orquestra, né? É a minha veia artística, Que legal. né? Que fica lá na Pompeia, Perdizes. E aí eu peguei e falei, eu vou oferecer meu espaço, já que o Novo não tem espaço, porque eu lembro que eu fui na reunião do Novo, uma pobreza, gente. Era um salão de No festa, condomínio, no eu fui em algumas condomínio. também. Então, era no salão de festa, tal. E eu peguei e falei, gente, eu falei, tem umas salas lá. Eu falei, não, vamos fazer. Então eu lembro que eu comecei a fazer reuniões do Novo ali, era a minha maneira de ajudar. E em uma determinada época, na eleição de 2018, estavam montando a chapa e não tem mulher, vão cortar homens. Eu comecei a ajudar a arrumar mulher. Liguei para as amigas, vem aqui, tá, tá, tá. E eu lembro que algumas amigas foram para o processo seletivo, que o Uhum. Novo tem dessas coisas, né? Processo É. seletivo, vai estudar, Não, vai... que é muito legal. Muito legal. Muito legal. E aí, eu lembro que uma amiga minha virou para mim e falou assim, como assim, você não vem? Você não vem com a gente? Não, eu sou backstage. Oi, tô aqui ajudando. Não, você vem e tal. Aí eu lembro, fui. Falei, eu vou ajudar, né? Eu sou professora e tal. E no final, minha campanha cresceu, eu fui eleita. Então, a minha primeira campanha, eu fui eleita deputada federal. Um susto, mas um privilégio. E aí? E aí que a casa caiu. Não, e aí então, eu falo assim... eu quero. Aí você entrou. Vamos do comecinho, antes da casa cair. Mas você entrou lá e viu que a casa estava aos caiu. pedaços. Não tô nem falando lá da casa lá. Tu Não tá tô nem falando falando de de qual? Brasília, tô falando da minha Da casa. sua. A minha vida, a casa caiu. Por quê? Porque minha vida estava super estruturada aqui. Sim, eu dava aula, tinha empresa, minha vida muito regrada, muito confortável, muito tudo. E de repente eu me vejo deputada federal num mundo que para mim era um mistério. E eu falava, gente, o que eu vou fazer no meio de um bando de bandido, um bando de corrupto, um bando de gente que só mete a mão em grana, né? E eu lembro que a gente tinha muito forte naquela época a bandeira de combate à corrupção, era no auge da Lava Jato. Então, assim, o começo foi muito assustador e desafiador. Eu me tornei presidente de uma frente parlamentar de combate à corrupção e foi muito bacana. Fizemos muitas coisas, só que nada saiu assim. Mas antes de eu chegar antes de chegar no final da história,
E eu lembro que eu tinha medo de ir para lá. No primeiro ano, meu marido ia toda semana comigo. Sabe, é um mundo Você desconhecido. pedia pra ele. Toda semana. Eu não ia sozinha para lá. A gente tem aquelas fantasias, né? Nossa, vamos fazer eu assinar um papel. E você. A gente. Um monte de fantasia. E quando a gente chega lá, e é um relato que eu acho importante dar, Uhum. é claro que lá tem muito problema, é claro que lá tem muito. Tem muita coisa errada, isso todo mundo vê, eu brigo com isso todo dia. Mas lá tem muita gente boa também. Tem muita gente boa que já trabalhou, já esteve por lá, muita gente boa que continua lá. A gente está num momento difícil, mas eu percebi que os bons precisam se levantar aí. Porque tem muita gente boa lá, mas não vira jogo. Existe um modus operandi nocivo para o país, né? Eu chamo lá de terra de umbigolândia. É o meu umbigo, teu umbigo, nosso umbigo. Eu falo, vocês estão legislando para quem, meus bem? Porque não é para a população, porque é muito autolegislar, legislar em causa própria, mas tem muitas pessoas boas lá, tem muitos servidores bons, pessoas que trabalham pelo país super preparados, super tudo. Mas a máquina, o sistema é muito cruel e ele se autoalimenta, né? É assim, é complicado. E quando você pensa que a coisa vai melhorar, sabe? Vem alguma coisa que desequilibra. Então, não é uma luta de uma eleição, duas eleições. É uma luta que será de décadas. A gente precisa melhorar lá em décadas. Assim como nós dormimos décadas. Você falou antes da gente começar que você comentou isso, né? Quer dizer, é difícil estar lá, mas a gente não estando lá é uma omissão, a gente está pagando por omissão, e aí não adianta, a único que sobra é reclamar pelo país, mas por omissões nossas. Eu acho que tem um pouco de várias coisas, né? Omissão de muitos, né? Que é me ver enlouquecida, é ver gente que fala assim: ah, tá, quem você vai votar domingo, né? Ah, eu vou pra praia. Desculpa, uma pessoa que. Ah, não adianta votar. Assim, o país. Quando você vê pessoas. Assim, existe uma discussão importante de voto ser obrigatório ou não, né? Ok? Então, a gente até acha que o voto não tem que ser obrigatório e tudo mais. Mas o voto é obrigatório. E as pessoas reclamam do país que vivem. Se as pessoas reclamam do país que vivem, o mínimo que ela tem que fazer, além de reclamar, é ir votar. Escolha seu candidato, sua candidata, escolha a pessoa que acha que vai representar, faça uma escolha consciente, olha o que a pessoa faz e acompanhe a pessoa depois. Não é só votar e esquecer. Então, isso é o mínimo que qualquer cidadão tem que fazer. Tá? Porque a gente só vai mudar, de fato, quando a gente for limpando aquela água que está turva lá. E isso vai demorar, gente. Não é na próxima eleição. Ai, porque eu votei e daí continua a mesma coisa. Ai, porque eu votei e o Senado continua covarde. Ai, porque eu votei e o Congresso é covarde. Beleza. Só que isso vai demorar. Vai demorar 2 eleições, 5 eleições, 10 eleições. Eu falo que eu tô lá, eu não vou ver essa mudança que eu gostaria. Mas talvez minha filha no final da vida veja, talvez minha neta veja. A gente está lá pelas próximas gerações, pelo país que a gente quer construir. Então, eu acho que existe uma necessidade que as pessoas se conscientizem. Infelizmente, eu nem sei qual que foi a pergunta, mas eu vou continuar falando aqui, porque Não, a gente vambora, começa a vambora que falar, tá eu lindo. vou me empolgando. Cada cidadão precisa se dar conta de como é importante a escolha que ele faz. Né? E não estou falando de qualquer pessoa. Eu era assim. Eu era assim. Eu ia votar, eu falava, vota em fulano. Então eu pegava um papel, olhava o nome da pessoa e falava, tá bom. Mas essa consciência política, ela vem, a gente precisa ter. Porque o que a gente vota lá muda a vida de cada cidadão brasileiro, sabe? E muitas vezes para pior. Muitas vezes é mais imposto, é mais interferência na vida, menos liberdade para o cidadão, mais poder para poderosos que não merecem, mais privilégio para a elite de funcionalismo. Então a gente precisa fazer uma escolha consciente. E para aqueles que estão falando, ai, né? Quem está se encaixando no que eu estou falando, eu era assim, eu acordei tarde também, mas que bom que eu acordei. Então, a gente tem que resgatar o nosso país. Nós temos que resgatar o nosso país. Eu acho que é importante falar isso. E isso, a gente só faz isso pelo voto. Então, não pode ausentar. Ai, que pena, não vou para a praia, que saco, mas eu vou votar domingo porque eu preciso ajudar a mudar este país, né, nas próximas décadas. Esse é o mote. Maravilhoso, maravilhoso. Realmente, não adianta a gente ficar reclamando e não fazer a nossa parte, que é essa, né? Realmente, eu também era um cara esperançoso, eu passo por fases, É. aí dá umas fases de desesperança, mas ouvindo você falar aqui,
que é maravilhoso, você traz de volta essa faísca, essa esperança que a gente tem que continuar e fazer a nossa parte, que é em votar como, né, em pessoas que você acredite, que você acha que podem fazer a diferença lá. E assim, pessoas que tenham responsabilidade de saber o que está votando, pessoas que tenham coragem para ir contra líder partidário quando acha que aquilo está errado, pessoas que digam não, sabe? A gente, eu acho que existe uma. A gente já evoluiu bastante nisso. A gente percebe que as pessoas que antes não acompanhavam política Verdade. começam a acompanhar. Então, a gente tem tido ganhos, né? Desde manifestações. Eu ia para manifestação, acho que meu despertar político foi naquelas manifestações de Lava Jato, Da Paulista. da Paulista. Eu fui em várias, com a família inteira. Mas o que eu acho importante é a gente se conscientizar que o país é nosso. E se a gente está dando procuração para fazer o que faz, a responsabilidade é nossa também. Eu acho que e cada um pode ajudar de uma maneira. Né? Não é que todo mundo, todo mundo tem que ser candidato, todo mundo tem que. Não. Mas, no mínimo, tem que ajudar pessoas boas a chegarem lá, porque não é fácil chegar lá. Né? O sistema se protege. Então, é muito necessário, mas eu acredito nessa mudança. E volto a dizer, tem pessoas muito boas lá em todos os partidos. Todos os partidos têm pessoas boas, pessoas que têm histórias bonitas, de superação, de ajuda aos outros. Então, a gente precisa ter paciência para pegar nosso país de volta e precisa se colocar à disposição. Né? Você acha que a possibilidade de candidatura avulsa, desvinculada a partido, é uma pergunta em duas, né? Porque eu comecei falando, você acha? Você, então, queria saber sobre isso aqui. E além disso, a segunda pergunta é o seguinte: o Novo concorda com isso? Você concorda 100% com as coisas do Novo até hoje? Olha, o que eu. Assim, é muito interessante. Eu diria que eu concordo com muita coisa do Novo. Eu nunca fui aquela que, eu não sou libertária, até porque eu estudei numa escola católica do pré ao terceiro colegial, ganhei medalhinha de perseverança. Medalha José de Anchieta, José de ganhei também, tamo Anchieta, junto nessa. Pois é, ganhei. Mas a candidatura independente, eu acho que ela seria maravilhoso. Você falou se eu sou alinhada com o Novo, né? Mas eu vou falar de candidatura independente. Mas eu também acredito em partidos. Por quê? A gente ganha força quando a gente está com outras pessoas. Né? Você sozinho faz muita coisa. Você com um time, você faz muito mais. Né? Você não joga partida de futebol sozinho. E principalmente e você não joga sozinho quando tem um time do outro lado. Então, é uma ponderação que eu quero fazer. Até porque eu sou muito favorável à candidatura independente. Você partido. é? Super favorável. Então. Eu sou super favorável. A gente tem projeto nesse sentido. Mas não existe no Brasil. Desculpa te cortar, mas você tem projeto? Nós temos. O Novo já tem, já colocou emenda. Mas o Brasil não está maduro para isso. O Brasil não está maduro para muita coisa, gente. Assim, a gente ainda vive no século passado, onde dinastias tomam conta da política, as capitanias hereditárias. A gente está na época das capitanias hereditárias. Então, a gente tem muito que evoluir. Então, a população acordando para a política é o fator 1. E a questão da candidatura independente é super importante, é que nem voto distrital. É um absurdo a gente não ter voto distrital, que é ter uma região menor, um representante mais próximo do povo. Eu sou deputado federal do estado de São Paulo inteiro, 645 municípios. Isso é um absurdo. É um absurdo, e por mais que eu vá para cá, vá para lá, vá para lá, vá para lá, tem região, você vai falar, você conhece todas as 645 cidades de São Paulo? Não. Tem município onde não vai deputado, região onde não vai deputado. Muitas vezes vem prefeitos lá no meu gabinete. Porque eu tenho um edital de emenda, né? Porque a gente destina emenda, tudo. E vai um prefeito que eu nunca vi, nunca conheci, porque a cidade dele foi contemplada. Obrigado, foi a primeira vez, né? E eu lá sei de prefeito que partido é, para mim pouco importa, porque a minha responsabilidade, no meu gabinete todos são bem-vindos, a minha responsabilidade é com o estado inteiro e é com qualquer cidadão, tendo ou não votando em mim, sabe? Mesmo que não pense completamente diferente, é a minha obrigação. E isso faz com que o país não avance, o estado não avance. Então, a gente não tem nem voto distrital, que é o básico do básico. Né? Então, começa daí. E a candidatura independente,
faz com que a pessoa possa ter liberdade. Nos Estados Unidos tem, outros países têm, sabe, de se eleger tal. Isso é legal? Isso é legal. Mas no nosso país não tem. Né? Agora, eu olhando assim de fora, eu fico pensando, vários momentos em Brasília, que eu me desespero, tenho vontade de chorar tal. É bom você ter pessoas que apoiam do lado, que pensem que nem você, que tenham os mesmos princípios, os mesmos valores, ou pelo menos parte desse. Daí você fez a pergunta, você concorda 100% com o novo? Como é que é teu alinhamento? Algumas coisas sim, 100%, outras coisas 80%, outras coisas nem tanto. Mas, gente, eu não concordo com o meu marido, eu não concordo com as minhas filhas. Às vezes nem com a gente Nem mesmo. comigo mesmo. Às vezes eu dou um voto ali, eu falo, gente, porque os assuntos são complexos. Muitas vezes a gente discute a ponta de um iceberg. E quando você vai ver, tem 1000 facetas. Às vezes eu voto estudando, me preparo, tal, não sei o quê, tenho certeza que eu estou fazendo a coisa certa. Daí vai uma pessoa no meu gabinete e vai falar assim: olha, eu trabalho nisso há mais de 20 anos. Por que você votou assim? Eu votei assim por causa disso, 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 disso. Ela falou: não, tem esse lado, tá ok, mas tem esse outro lado aqui, que é assim, que é assim. Quando eu paro, eu falo: gente, será que eu devia ter votado de outro jeito? Então, a questão do processo legislativo falho, que não tem. O rito legislativo está muito truncado, é tudo em cima da hora, os textos vêm em cima da hora. Isso faz com que, às vezes, a gente não consiga votar da melhor maneira que a gente poderia votar e discutir da melhor maneira que a gente poderia discutir. E talvez isso seja meio proposital também, né? Com certeza, isso é Eles jogo. mandam Faz exatamente parte do pra jogo. você. Faz parte do jogo. Vira madrugada. Por que vira madrugada? A pessoa tá lá milênios, uns vão dormir, outros não aguentam, outros falam, pelo amor de Deus. Tem, assim, tem de todos os jeitos, mas o que eu acho importante a gente conversar, o que eu acho importante a gente falar aqui? É muito raro você ter 100% de concordância. E eu até brinco, até porque o número do novo é 30, né? Eu até brinco que lá, por exemplo, você falou tem 2 deputados do novo. O Ricardo Salles é completamente diferente de mim. Completamente diferente de mim. Eu falo, o novo tem que ter 30 tons de laranja, onde tem gente que vota no Salles, tem gente que vota na Adriana Ventura e todo mundo fica feliz. Agora, quem concorda 80% com você não é teu inimigo. Eu acho que a grande lição que o novo teve, que a gente era muito assim, 100% tem que pensar igual, tem que fazer igual, tal. Tudo era um drama, tudo. Então, a gente aprende que na política, principalmente, a essência, a base, você tem que ter um denominador comum. Então, a gente faz... O que a gente concorda 100%? Isso. Então, vamos lutar por transparência, combate ao privilégio, tará, tudo certo. Todo mundo alinhado. Agora, tem coisa que a gente... pensa diferente, talvez não seja tão radical. Por isso que quando você falou, você concorda 100%? Às vezes não. Às vezes eu fico muito brava. Às vezes eu discordo, entendeu? Mas faz parte disso. Agora, de longe, eu quero deixar aqui bem claro, eu tenho muito conforto em estar lá. Eu acho que é o partido que me dá conforto pelas pessoas que estão lá, pela confiança, pelo trabalho sério. Ninguém ali está lá para enriquecer. E nem para tirar dinheiro da população. E isso, para mim, já é um conforto. Adriana, tá maravilhoso o nosso papo. Eu queria agradecer de você, desde agora, essa transparência com que você traz as coisas com humildade, mas explicando as coisas, porque eu acho que é a dúvida de milhões de brasileiros, né? O que o deputado federal faz, o que tá de errado, o que tá de certo. Então, de cara, eu já quero te agradecer isso. E aí eu quero aproveitar essa sua transparência e perguntar uma coisa. Você falou, foi um prefeito lá que eu nem conhecia, e que recebeu uma verba de emenda complementar. E a gente sabe que muitas vezes, as verbas de emenda complementar são usadas de maneira, vamos dizer, não muito técnicas, para favorecer fulano ou ciclano. Então você falou, vem um prefeito lá que eu não conhecia. Como que se faz, por exemplo, você, como faz essa distribuição lá para os... Até para todos entenderem, né? Porque eu aprendi a entender também. Quando a gente está falando de emenda, no sentido de... A gente está falando de alteração no orçamento. Então, o orçamento, que é o dinheiro de todos nós, o dinheiro que é recolhido por meio dos impostos, todo cidadão, dono do dinheiro, que é o dinheiro público, que é de todo cidadão, deixando isso claro. Esse orçamento, a gente sugere mudanças e o parlamentar, ele tem
possibilidade, ele pode destinar parte desse orçamento. Então, eu, deputada federal de São Paulo, anualmente posso destinar para hospitais, para entidades. Então, ali tem uma série de coisas que a gente pode fazer para escolas, para entidades sociais, para ajudar projetos, para, sei lá, é muito amplo o que pode fazer. E esse é o famoso, como é que eu posso falar? Essa é uma ação que o parlamentar tem, que, na minha visão, eu critico bastante, né? Então, eu sou muito crítica em relação a isso, porque o valor dessas emendas parlamentares cresceu muito nos últimos anos, muito, de uma maneira vertiginosa. Então, antes, um parlamentar ia lá no governo, no ministério tal, conseguia para sua cidade um asfalto, alguma coisa. Isso é uma coisa legítima, é uma coisa válida, né? Um parlamentar tal vai lá no ministério e faz parte dessa ajuda que precisa ter entre legislativo e executivo. Não é isso? Porque, afinal de contas, tem que ser harmônico. Colaboração em prol da população. Tal. O que aconteceu é que esse valor de emendas foi aumentando e começou a se tornar obrigatório. Então, hoje, um parlamentar federal, só para vocês terem ideia, nós temos mais ou menos 40 milhões por ano que a gente pode destinar, cada parlamentar, cada deputado. Isso de obrigatória. Isso quer dizer que o executivo tem que pagar para deputado federal. O senador aumentou um pouco, acho que é 56 por aí. Além disso, tem emendas de bancada. Então, a bancada de São Paulo, que tem 70 deputados federais e que deveria ter 120, deixa eu deixar isso bem claro, porque o estado de São Paulo é mega subrepresentado. Nós precisamos de mais 42 e a Constituição trava, que é um absurdo, mas isso é outra história, é outro podcast, é outro bate-papo. Depois a gente vamos é outro bate-papo. Nós temos a bancada federal de São Paulo, tem uma verba, mais ou menos 400 milhões, que pode fazer uma grande obra no estado. Então, deveria ser uma obra de grande vulto, sei lá, uma estrada, uma ponte, um hospital, alguma coisa que a bancada unida faz isso junto com os 3 senadores. Beleza. Só que começou, e tem uma parte do orçamento, que é o que a gente discute muito, que é a parte daquele orçamento lá que é a compra de apoio, que não tem transparência, que é uma parte que cresceu também muito, em torno de 20, 25 bi ano, é muita grana, e isso é deliberado pelas lideranças partidárias, que foi chancelado pelo Dino, pelo STF, uma vergonha, uma aberração, porque, assim, é completamente sem transparência. Eles fingem que dão transparência, mas não dão. É 25 bi, e aí quem que distribui? Como que funciona isso? Então, como funciona, eu não recebo esse tipo de emenda, eu nunca recebi, sou a maior crítica dessa emenda no Congresso Nacional, sempre fui, desde 2020. Era a famosa emenda de relator, que agora se transformou em emenda de comissão, que já melhorou. Você vai falar assim, melhorou de 2020 para cá em relação à transparência? Melhorou um pouco, porque agora eles são obrigados a fazer uma lista, mas você vai perguntar, eu estou numa comissão de saúde, A comissão de saúde tem 4 bi, 4 bi é muita grana, é muito maior que o orçamento de muitos ministérios, é muito maior que o orçamento de inúmeros programas. Só para vocês terem ideia, se eu não me engano, Farmácia Popular, SAMU, é tudo 1,5 bi, 2 bi. A gente está falando que a minha comissão é uma loucura. A sua comissão tem 4 bi. 4 bi. 4 bi. Agora você vai falar assim, a comissão destina? Não, são líderes partidários, um monte de deputado que não está na comissão. É assim, vai votar comigo, vai votar, toma. E não é assim, é para eles destinarem, né? Só para ser correta também. Mas e no meio de tudo isso, dessa falta de transparência, dessa falta de... Tem muita bagunça, ele destina para onde ele quer. Muitas vezes você tem indicações que são feitas, obviamente não são todos os parlamentares, quero deixar isso bem claro, a gente não pode... Mas tem não pode generalizar, não pode mesmo, mas, por exemplo, tem deputados que são sérios, vão lá, mandam para o hospital da sua cidade e tal. E os que não são sérios vou te dar tanto, você me devolve tanto, a famosa volta, né? Assim, percentual em cima de emenda, é o que a gente chama de venda de emenda parlamentar. Outras vezes indica, eu vou te dar um mamógrafo, mas você compra do fornecedor tal, e daí faz... Então, é assim, na minha visão, o dinheiro, o que mais me incomoda é essa falta de critério, porque falta dinheiro num monte de lugar,
e dinheiro é jogado fora de outro, ou então vai para município que não faz o menor sentido. Tem município que o cidadão tem per capita de emenda recebe 10, 15 mil. Tem município que não recebe nada. Tem município que recebe R$ 5. Tem município que dois municípios vizinhos do mesmo tamanho, eles têm diferenças. Um não recebe nada, o outro recebe 5 mil por habitante. É um absurdo. Critério zero, mas é a política, é o famoso toma lá da cá, os apadrinhamentos, a lista que fazem na comissão que a gente aprova, eu voto contra todas, tá? Meu voto está sempre lá registrado. Eu sou a que faço, eu não sou laranja de líder partidário. Não sou. É o que eu falo lá com todas as letras. Não sou laranja. Ninguém assim, não vou ficar quieta, não vou votar o que eu não sei. Se eu não sei por que esse dinheiro está indo para o deputado tal, o que ele vai fazer e por que ele vai fazer, eu não voto a favor. Eu acho um absurdo isso. Porque a gente está cuidando do dinheiro da população. Adriana, putz, eu não posso, eu tô adorando aqui o seu papo. Você falou, esse outro assunto a gente trata num próximo podcast. Então, eu queria fazer um desafio para você, para daqui a uns meses você voltar e a gente fazer um ao vivo. O que você acha de a gente fazer não um ao problema vivo? com isso, Porque aí as pessoas de lá podem fazer perguntas. Vai Você ser acha ótimo, legal? super bom. E eu queria fazer uma pergunta para você. Você acha que esses políticos que estão lá, que fazem essas coisas aí, a comissão, você acha que isso não é fruto da nossa pouca educação que o Brasil tem? Por exemplo, a gente teve aula lá no nosso colégio, e a gente não é amigo, deixar uma clara, a gente não é amigo há muitos anos. A gente se descobriu. A gente se encontrou pelo grupo do colégio. De ex-alunos. Agora, a gente teve aula de moral e cívica. Não acho que deva voltar a moral e cívica, mas acho que, ou aula de cidadania, alguma coisa parecida com isso, para mostrar educação para as pessoas. Educação básica. Deixar a pessoa, você tá num carro, deixar o pedestre atravessar e outras tantas coisas, se a coisa não é sua, não pegue. Porque acho que isso não teve no Brasil e a gente tá vendo o reflexo. E aí falar, o político é bandido. Mas o político é bandido, o político que foi pra lá é um cara como nós, como você que foi pra lá, que não é bandida, mas enfim. Então, você acha que é isso? Eu acho muito isso, que é falta dessa educação básica que a gente não tem, seja moral e cívica, seja aula de cidadania, do olhar para o outro. Resumindo, o olhar para o outro. Mais do que olhar para o outro, né? Porque eu acho que a questão é cidadania mesmo. Eu acho que é moral e cívica, eu acho o SPB, a gente tinha aula dos problemas brasileiros. Essa visão falta. E tanto assim que você vê algumas cenas grotescas hoje no Brasil e tal, de falta de respeito ao país mesmo, né? Eu gosto de dar exemplo, as pessoas falam, o Brasil tá uma porcaria, eu vou sair do país. A minha pergunta é, por que vai sair do país? Por que não faz alguma coisa pelo país, né? Assim, essa é a pergunta. Todo mundo tem direito de ir para onde quiser, todo mundo tem direito de buscar uma vida melhor, todo mundo ok, essa parte estamos super alinhados. Mas a pergunta é, por que a pessoa, antes de falar, eu vou sair e tal, não pergunta o que eu posso fazer por esse país? Por que tá ruim? Eu, por exemplo, fui para política. Assim, porque a gente descobre que a única maneira de mudar o país é pela política. É a única, não tem outra. Então, você pode ter imaginações, imaginar coisas mirabolantes, mas do jeito correto, do jeito certo, a gente muda a Constituição alterando a Constituição. A gente muda as coisas pelas leis. Então, a gente precisa saber participando, fazendo bem. Então, eu acho que falta no currículo das escolas, as nossas escolas estão deixando muito a desejar. Aliás, a educação está deixando a desejar. Nossa educação, a gente sabe que tem sido uma vergonha. É claro que tem, mas uma vergonha. Estou falando de alunos, estou falando de escola pública, estou falando de quem mais precisa, eu estou falando de pessoas vulneráveis, porque a única maneira delas saírem da rampa da pobreza é pela educação. E, propositalmente, na minha visão, a educação é um lixo. É um lixo. Hoje nós temos que é mais da metade de analfabetos funcionais. Hoje passa de ano, você reprova, você passa do mesmo jeito. Hoje não tem cobrança, não tem nada, não tem comparação. Tá caótico. O Brasil tem uma das piores educações do mundo, não sou eu que estou falando, é qualquer exame internacional, qualquer avaliação internacional. Tá péssimo. E aí a gente está discutindo o Plano Nacional de Educação e não querem colocar a comparação com a avaliação internacional. E eu estou brigando, não, vai colocar a avaliação. Mas é tudo muito difícil, porque infelizmente, a gente deixou de olhar para o país, para as pessoas que mais precisam, com esse olhar. A oportunidade igual tem que estar na base, e a base é a educação. E esse olhar de país, de gostar do país, de respeitar o país, de lutar pelo país, a gente tem nessas aulas.
sabe? De moral e cívica, conseguir, olhando a história, olhando os problemas, até para divergir. Ninguém é obrigado a pensar igual. Mas você precisa aceitar o que o outro pensa, o outro olhar, conversando, dialogando. Agora você vê um bando de bicho, um brigando com o outro, ou então querendo impor a maneira de pensar, a visão de mundo que um tem pro outro, isso que está muito errado. Exatamente. Cada um pode pensar o que quiser. Nas minhas aulas, eu falo para qualquer aluno meu, eu tenho posições fortes sobre determinados assuntos, ninguém é obrigado a concordar comigo. Você vai ser respeitado, você pode pensar o oposto do que eu penso, mas tem argumento, conversa, eu acho que é essa que é a questão. E tem até uma aula muito engraçada que eu dou, que é de entretenimento, e eu sempre trago uma amiga minha muito querida, a Fabi, e, gente, ela vê um mundo completamente diferente dela. Tudo que ela fala, eu falo, ai não, Fabi, pelo amor de Deus. Então é muito legal, porque a gente fica as duas na sala de aula e a gente até fala para os alunos, olha, presta atenção, ela me chama de amiga direitinha, eu chamo ela de amiga esquerdinha. E é muito engraçado, mas eu adoro a Fabi, uma respeita muito a outra, mas ela acredita em coisas que eu penso oposto. E a gente tenta mostrar ali que divergência é bacana. A Fabi já me fez olhar coisas que eu nunca tinha olhado. E eu tenho certeza que eu faço a Fabi olhar outras coisas também. Mas eu volto completamente diferente dela. Ô, Adriana, a gente tem uma pergunta aqui que eu faço para os convidados de boas ações memoráveis que a pessoa fez na vida. Você tá fazendo uma grande boa ação, que é tá lá no Congresso fazendo essa luta aí violentíssima, né? Que a gente sabe, que a gente vê aí nas mídias. Em algumas das mídias, vamos dizer assim, né? Porque tem umas que não se pronunciam. Eu sei que você saindo daqui, você também vai para um hospital, alguma coisa assim. Eu quero que você fale um pouco mais sobre, assim, não só a sua rotina. ida lá, Que, na verdade, até para falar o que um deputado federal faz, eu acho que é importante, e não quero que ninguém se sinta constrangido, porque até eu, antes de entrar para a política, deputado, tá lá. Então, assim, deputado tem duas funções específicas, né? Eu já falei do orçamento, mas duas grandes questões, o deputado faz leis. Leis. Né? Além de fazer leis, que eu acho uma função ok, mas não acho essencial, a que eu acho essencial é fiscalizar o executivo. Eu sou uma deputada fiscalizadora. E ótimo. Sou fiscalizadora, muita investigação, tenho um departamento de fiscalização, eu tenho, assim, pessoas que trabalham comigo maravilhosas, que fazem, então a gente questiona tudo. Por que comprou, por que pagou esse valor, por que não sei o quê, por que fez isso, por que deixou o fulaninho fazer isso se ele não pode fazer, por que contratou essa pessoa se não é... A gente atazana os ministérios, a presidência o dia inteiro, é nosso papel. Faço isso neste governo, quero deixar claro que eu fazia isso no anterior também. Né? Até pelo meu viés, eu acho que esse governo, eu mando muito mais nesse governo do que eu mandava no anterior, mas no anterior eu mandava muita também, não é? Tudo que a gente acha estranho, tudo fala, não, vamos investigar. Então, essa parte de fiscalização faz parte. E na parte da emenda de destinar recurso, a gente destina. Então, a gente estava falando, né, faz parte olhar se o dinheiro que a gente mandou das emendas para fazer alguma ação foi realizado e se foi bem realizado. Então, agora a gente vai numa entrega de leitos num hospital público na Zona Norte. Por quê? Entraram no meu edital, eu tenho um edital de emendas. Então, qualquer cidade, qualquer prefeito, qualquer secretaria, qualquer entidade entra. Então, lá a gente tem vários critérios técnicos, né? Quantas pessoas atinge, se já tem, se já recebeu. A gente tem lá umas tabelinhas, uns critérios. E aí a gente destina. E no caso de lá, foram critérios objetivos. Objetivos lá, todo mundo sai numeradinho, depois a gente tabula. Sabe que nem professor? Tabula. É claro que às vezes vai uma pessoa lá, não, mas esse é mais importante. Às vezes, é claro que a gente extrapola um pouco quando a gente vai ali no chão ou a gente recebe alguma indicação. Mas o primeiro filtro é esse. Você tem um ranqueamento do o que segue vários, o que atende mais pessoas, o que atende mais o público, pessoas vulneráveis. A gente tem vários critérios ali. Se aquela entidade entrega o que faz, há quanto tempo recebe, se é uma entidade séria, se não tem nenhum tipo de escândalo, se todas as vezes que recebeu dinheiro de emenda, por exemplo, cumpriu o que tem, se tem algum processo, e por aí vamos. E aí, o que a gente vai fazer hoje,
saindo daqui, é justamente visitando esses leitos que foram comprados. A gente vai lá em loco ver se foi, se tá tendo. Mas isso é obrigação. Se tá tudo lá, né? Se aquela verba foi 100% aplicada. 100% aplicada, se faltou, porque às vezes falta, porque a gente, infelizmente, vive num país muito burocrático. Às vezes tem que fazer licitação, depois quando vai comprar, já aumentou o valor, aí falta dinheiro, daí precisa complementar. Então, tem processos que são muito difíceis, mas no geral, tem entidades muito sérias que fazem a saúde chegar, que tentam melhorar a educação, aí a gente precisa ajudar. Eu acho que todo mundo precisa ajudar. Todos precisam ajudar, né? Até os divergentes. Maravilhoso, Adriana. E é engraçado, você falou um ponto aí, né? Que você é muito fiscalizatória. De novo, a gente agradece, porque eu falo que a gente vive numa ditadura há muitos anos. Porque a gente vota, aí não tem ditadura, você vota em quem você quiser. Só que o cara, depois que entra, faz o que quiser, sem dar satisfação para você, para quem votou, ou seja, para quem for. Então isso é muito legal. Tô muito errado? Você acha que... Gente, mas isso é fundamental. E o pior, e eu adoro quando as pessoas... o cidadão não tem ideia do poder do voto dele. Não só pelo que a gente já conversou, de decidir o rumo do país, mas também de falar para o seu deputado, escuta aqui, você está fazendo isso daqui está errado. Escuta aqui, eu vi que você votou isso, que é absurdo, olha, eu não voto mais em você. Ou então, escuta aqui, você votou isso, mas eu discordo por causa disso. Não tem coisa mais legal do que, como eu disse, ninguém concorda 100%. E eu disse que eu não concordo com meu marido, eu não concordo 100% com as minhas filhas, não disse. Muitas vezes as pessoas questionam. Nossa, Adriana, eu vi que você votou assim, me explica por que você votou assim. E a gente manda a justificativa de voto. Eu votei assim, porque no projeto o nome é bonito, né? Proteção de não sei o quê. Quando você vai ler o projeto, não é nada daquilo. Quando você vai ao projeto, tem jabuti aqui, tem coisa que favorece uma empresa, uma pessoa, um CPF específico. Tem um monte de coisa que, como vendem, né? Fazem os alardes. E quando você vai ler o relatório, não é nada daquilo. Então, eu acho que o cidadão também precisa ter o discernimento para não entrar nessas ondas de fizeram isso, estão destruindo isso, estão fazendo aquilo. Vai ler o projeto. E toda vez a gente manda justificativa de voto e fala assim, o relatório do projeto aqui, leia. Leia, leia, não vai na manchetinha do jornal. É isso que eu ia falar. O brasileiro tá muito... Não sei se é o mundo inteiro, mas o brasileiro eu sinto que tá muito pela manchete. Todo mundo lê a manchete e vai em cima da manchete. E aí, aproveitando essa onda, você usou uma expressão, põe o jabuti aqui. Explica se tiver alguém que não... Desculpa. Só pra gente... Na verdade, a gente usa o jargão e parece que todo mundo conhece. Não, jabuti é quando você tá, sei lá, você tá aprovando um projeto, eu sou autora da lei da telesaúde, da telemedicina, e de 10 leis sancionadas, e aí 20 aprovadas, mas olha só. Ali eu tô lá na aprovação e de repente alguém coloca um textinho que a gente pode alterar texto de colega se for votado ou então em negociação, sugestão. E aí aparece lá uma coisa que não tem nada a ver com telesaúde, nada a ver com telemedicina, e fala assim, então, vou dar um exemplo, os carros elétricos, no meio do projeto telesaúde aparece um negócio lá, os carros elétricos passam a ter 20% de desconto, não sei o que. Estou dando um exemplo bem grotesco, mas para vocês entenderem. Colocam alguma coisa no texto que não tem nada a ver com o que está sendo debatido, nada a ver. Então, isso é o que a gente chama de jabuti. Alguém colocou lá, né? E volta para o relator? Não, lógico que vota. Mas o problema é o seguinte, tem jabutis que são pensados, colocados para passar sem ninguém perceber, principalmente em texto complexo, vira e mexe, eu ia brigar, porque tem parágrafo que vai assim, altera a lei número tal, inciso tal. Ninguém vai lá na lei tal. Quando você vai olhar, você fala, o que está mudando? Tem coisa que muda o orçamento, tem coisa que... A gente votou ontem a lei de diretrizes orçamentárias, né? A gente votou... E não sei, e nessa lei de diretrizes orçamentárias enfiaram um negócio ali que pode fazer doação, brinde, dar presente e tal em período eleitoral. Uma aberração. Eu subi na tribuna, fiz o escândalo. O ano passado eu estava na comissão mista de orçamento, tinha esse item, eu fiz tirar, eu era membro, eu fiz tirar. Ontem eu dei meus berros lá, mas não adiantou. Não adiantou, tá lá, enfim. E assim, a gente precisa entender que
democracia, a gente precisa ter voto. Para ter votos bons, quem acha um absurdo precisa ajudar, precisa fazer, precisa cobrar o deputado que votou, precisa realmente mobilizar. Porque democracia se faz assim. A gente é muito acomodado. Verdade. Brasileiro é muito acomodado. Verdade. É isso mesmo. Né? Me fala algum desses projetos aí, algum desses projetos que você falou que estão lá, que você apresentou, uns 10 estão sancionados, me fala algum. Não, na verdade, assim, eu acho que um projeto que para mim mudou a vida do Brasil, do brasileiro, é esse da telesaúde. Na pandemia eu trabalhei todas as semanas em Brasília, eu pegava avião todas as semanas e ia para Brasília, pouquíssimos deputados iam uns 10 deputados, 12 deputados, mas eu estava na comissão do Covid e telesaúde foi, telemedicina, então eu aprovei duas leis muito importantes para o Brasil, eu penso, esse da telemedicina para fazer a saúde chegar, as pessoas não podiam ir para o hospital, não podia fazer consulta à distância, não podia, então, e todo mundo que fazia isso ficava na insegurança, era uma guerra, os médicos não queriam no começo, tudo. E a pandemia, tudo. Então, aprovou a telemedicina na pandemia e depois aprovei telesaúde, que não é só medicina, mas todas as áreas da saúde são autorizadas a funcionar de maneira remota de outros estados. Tem lugar que especialista não chega. Tem muitos estados onde você não tem um oftalmologista, você não tem um ginecologista. E hoje é possível, tem equipamentos maravilhosos. Eu já fiz consulta estando em Goiás com um oftalmologista do Rio de Janeiro, com tudo, com todos os equipamentos. Foi maravilhoso. Então, você pensa, tem lugares no Brasil que não tem nem internet, onde a saúde chega via satélite, né? Eu ia até brincar com a Starlink, mas eu resolvi deixar para lá, mas eu já falei, pronto. Que a saúde chega, onde as pessoas viajam 10 dias para achar um médico, de barco e de carro. Então, para mim, foi uma guerra. Foram anos de trabalho, 2 anos de audiência pública, ouvindo todo mundo, porque tinha gente que era contra, tinha gente que era a favor, você tem que dar voz para todo mundo. Mas o mais lindo de tudo é que a minha lei está dentro da Lei Orgânica da Saúde, a lei do SUS, a Lei 8080. Então eu tenho um super orgulho disso, super orgulho. Muito trabalho, muitos parlamentares ajudaram, muitas pessoas no mercado ajudaram. Foram muitas mãos trabalhando juntas, mas eu tenho um super orgulho. Eu acho que essa é a mais relevante. E várias outras, de importação com mais rapidez, proteção de profissionais de saúde, educação ser essencial, que as crianças na pandemia ficaram 2 anos fora da escola por causa de corporativismo, de sindicato de professor. Isso é uma vergonha, a gente perdeu uma geração, isso é criminoso. Então, tem muita coisa que foi aprovada que eu tenho muito orgulho. Que legal, Adriana. Isso é muito legal, né? Essa telemedicina, telesaúde, e a pessoa poder ir de qualquer lugar, porque é o que você falou, a gente sabe nesse... E, aliás, essa é a razão que eu também, pessoalmente, sou favorável ao voto facultativo, porque eu acho um absurdo o cara que mora a 3 horas da escola tem que sair de lá, às vezes pegar um carro, um barco, eu sempre falo isso. Enfim. Mas assim, a questão do voto facultativo, que a gente também é a favor, deixando claro, né? A gente é a favor, a gente também tem projeto de voto facultativo, além porque são bandeiras, né? Candidatura independente, voto facultativo, mas a gente trabalha com a realidade que tem. E uma vez que ele é obrigatório, assim, o que eu fico indignada é venda de voto. 40% dos votos do Brasil são comprados. Então, eu só falo que o voto precisa ser consciente. Então, eu acho que a pessoa precisa ir votar e fazer uma escolha. E essa pessoa responde por essa escolha. O Brasil está do jeito que está, nessa balbúrdia institucional, os 3 poderes estão em guerra, não é à toa. Foram escolhas erradas ou omissões que foram feitas. Inclusive nossas, eu não estou, né? A gente tem que assumir responsabilidade. Não é fácil, não. Verdade. Adriana, sonhos e planos para o futuro. Estamos caminhando aqui para o final, porque eu sei que você tem esse compromisso aí logo saindo daqui. Eu, por mim, ficaria aqui batendo papo. Não, dá para bater um monte de papo. A noite inteira. Sonhos? E planos para o futuro. Você que já está no seu 2º mandato. Assim... Vai para um 3º. Eu vou para um 3º mandato, sim. Eu tinha muita vontade para o Senado, mas eu não tenho voto para ir para o Senado, por enquanto. Existe uma situação objetiva que Senado é majoritário, o Novo é um partido pequeno, e o Novo não aceita qualquer acordão
para atingir objetivos tais, né? Então eu vou para um terceiro mandato, até porque o Novo tem um desafio, que é formar uma super bancada. E eu faço questão de estar lá, liderando essa bancada, porque não é fácil navegar no Congresso Nacional, e eu acho que eu aprendi muito esses últimos anos. Quero estar lá para liderar essa bancada, que vai mudar o Brasil, não tenho dúvida que vai mudar o Brasil. Com pessoas dos 30 tons de laranja, né, que tem os princípios, mas que vai dar espaço para outras coisas. E eu não abandono guerra. A gente está na guerra, eu sou guerreira, eu não abandono guerra, eu vou ficar lá, né? Tem hora que eu falo, ai meu Deus do céu, né? Cadê minha vida que eu tinha, tal, mas não, a gente não abandona a guerra, não. E vou estar lá. Então, sonhos para o futuro é ver um país melhor, um país justo, um país que a gente tem orgulho de novo, um país onde corrupto vá para cadeia. Basta ver esse escândalo de INSS que tem tanto graúdo envolvido. Você vê essa corrupção assim, que corroendo tudo. É nojento, essa blindagem, ela é muito nojenta. Então eu quero ver todo mundo apodrecendo na cadeia. E eu vou continuar gritando, eu vou continuar falando, eu vou continuar denunciando. É para isso que eu tô lá, né? Não é um sofrimento estar lá. É difícil, é difícil. Tem dia que eu choro, tem dia que eu choro. Tem dia que eu fico desesperada, eu falo, o que eu tô fazendo aqui? Eu não tenho dúvida. Mas eu tô feliz de estar lá, tô feliz de representar pessoas, eu tô feliz, eu fico muito feliz de receber mensagem, assim, de pessoas falar, obrigada por ser minha voz. Que demais, que demais. Você consegue lembrar de uma mensagem, de alguma... Não, mas são muitas, e o dia, assim, todo dia tem. Eu acho que o que me dá força é receber mensagem das pessoas que às vezes tem gente que me encontra, me abraça e chora. Às vezes tem gente que fala, continua, muito obrigada por você estar lá, muito obrigada por dar voz ao que milhões de brasileiros pensam. Porque o que dá tristeza, Karim, é o silêncio dos bons. É isso que dá tristeza. Porque lado péssimo da força, né, o lado de lá, a gente sabe que tem. Agora, quando você vê tanta coisa errada e você vê pessoas boas caladas se omitindo, isso dói, né? Foi Martin Luther King que falou isso, não foi? O que incomoda não é o que os mal fazem, mas o silêncio dos bons. O Brasil precisa ser passado a limpo e os bons precisam se movimentar. Sim, e não interessa se pensa igual, se não pensa igual, a gente não está falando de qual estrada quer pegar para chegar no mesmo lugar, né? Porque você fala assim, o cara é de esquerda porque ele acha que tem que pegar uma estrada B. Ele é de direita porque acha que tem que pegar uma estrada A, mas todos vão chegar no mesmo lugar. Eles todos querem o bem para o país, né? Agora, o que a gente vê hoje... é que muitos bons, não importa se de direita, se de esquerda, se de centro, pouco importa. Quando você vê que qualquer cidadão de bem se omite. É isso que mata. É isso quando você vê e fala, gente, por que os bons estão se calando? Parlamentares bons se calam. Cidadãos bons se calam. E só para não falar do legislativo, basta ver o judiciário. Basta você ver o que acontece no judiciário do Ministério Público, uns escândalos de tudo, de venda de sentença, o STF que rasga a Constituição todo dia, cospe, pisoteia, em todos os níveis. Gilmar Mendes passando por cima do Congresso, falando que não pode ter impeachment do ministro. O Toffoli colocando em sigilo... Estou falando, sim, né? O Toffoli colocando em sigilo processo do Vorcaro, bandido, bilhões, essa roubalheira do cidadão brasileiro de uma maneira assustadora. E a mulher dele, sabe? O escritório da mulher que cuida. Então os ministros fazem jogo, tráfico de influência lá, os escritórios da família cuidam. Sabe, tudo, isso a gente vê isso em tudo. O Alexandre de Moraes perseguindo pessoas, fazendo produzir prova, inventando história, perseguindo quem fala, sendo... É uma vergonha. E eu fico pensando, cadê os bons? Cadê os bons? Cadê o judiciário bom? Cadê os juízes bons? Todo mundo se cala num pacto de silêncio, de covardia. É nojento. Então não dá para abandonar a guerra. Então eu quero fazer um chamado. Bons, levantem-se. A gente precisa levantar. E enquanto eu posso ser a única voz, mas eu vou continuar gritando. Maravilhoso. Maravilhoso. Pelo menos a sua voz a gente sabe que
que vai lá tá defendendo, mas é isso, a gente tem que se levantar, né? O Rui Barbosa já tinha falado que às isso. vezes a gente tem vergonha É. de ser honesto, de É falar as isso. coisas Ah, certinho, essa é diante de lindo. tanta, né? Essa passagem dele é maravilhosa. Adriana, como eu falei, a gente está caminhando para o final, a gente tem uma brincadeira aqui. Você vai levar uns dadinhos aqui. E antes disso tem... Dadinho é balinha da minha infância. É, da nossa, da nossa. Tem umas portinhas que tem os papeizinhos, essa e essa. Queria que você escolhesse uma e pegasse um papelzinho. Esses papeizinhos tem escritos, mande uma mensagem de amor, frases diversas. Agora tal. caiu o dadinho. Então, depois você pega o dadinho, vai, depois, ó, se cair, pronto, aí, pega aí. Vamos ver a frase, vamos ver o que vai sair. Quero Ai, que meu você Deus. pegue, Ai, meu Deus. Vamos lá. leia, Surpresa, tá, leia, gente? Não foi surpresa, combinado improviso. nada. Nada foi combinado aqui, pessoal. Nada é combinado aqui nesse programa. O que saiu? Leia aí pra gente. Se quiser, se bem como, pega outra, se quiser outra. Não, eu Essa não. tá- Você tá refletindo? Tô O que que é? refletindo, tô refletindo. Tô curioso. Aqui saiu me desculpar com alguém. Se desculpar com alguém. Eu acho que eu tenho muitas pessoas que eu gostaria de me desculpar. E até porque eu sou muito agitada, muito, muito acelerada. O meu ritmo incomoda e eu sou muito exigente com as pessoas. Então, eu não tenho, assim, porque eu acho que pessoas que eu tenho que me desculpar objetivamente, eu faço esse esforço de pedir desculpa. Né, quando eu passo da linha. E eu passo da linha bastante. Pode ser com família, pode ser com amigo, pode ser com pessoas, às vezes, que eu não conheço muito, pode ser com funcionários, às vezes eu acho que eu passo um pouco do limite também. Então, e o jeito que eu falo, porque eu sou muito direta, as pessoas não estão acostumadas com pessoas direto falando, né? Então, eu quero me desculpar, no geral, com as pessoas que estão muito próximas de mim, porque elas convivem com um ritmo que não é fácil, com aquela jeito, não, ainda não fez, como você não fez isso? Me dá. Então, me desculpando com as pessoas que sofrem pressão minha o dia inteiro, porque eu sou acelerada, eu acordo 4 da manhã, durmo tarde, não paro o dia inteiro, e as pessoas sofrem, assim, porque é aquele ritmo. Então, estou desculpando para todos os meus assessores, todo mundo do meu gabinete, que eles trabalham pelo Brasil. Mais do que todo mundo, e eu realmente, eu tiro o couro deles, como dizem por aí. Eu tiro o couro deles, porque eu tiro o meu couro. Eles acompanham o meu ritmo, que não é fácil. Tem que acompanhar. Muito bom, Adriana. Agora sim, os dadinhos, fica à vontade de pegar aí as portinhas que tem aí, os dadinhos. Vai pegar outra? Vamos ver o que saiu nessa outra. Agradecer alguém. Olha aí, ó. Então, agradecer alguém. Olha, eu acho que eu quero agradecer de coração aqui o pai e a mãe que eu tive, que eu tenho ainda, né? Porque as pessoas brincam para mim, nossa, eu acho que o que eu sou eu devo aos dois. E olha que os dois, eles se separaram, né? Eles não foram o casal perfeito. Eu sofri muito na separação dos dois, eu tinha 20 anos, mas assim, a coragem que eu tenho e essa coisa de empreender, de me atirar, de ir para cima, isso veio do meu pai, que sempre fala, né, de desafiar, de questionar. E acho que meus valores, meus princípios, a minha base, a minha coragem moral vem da minha mãe. Então, eu quero agradecer. Bacana demais, olha aí. Quer falar o nome deles? João Miguel e Rosa Domingues. Então, aí, esse é o João Miguel e Dona Rosa, parabéns, que a gente tem aqui uma representante do Brasil aqui, criada um pouco por um pouco por outro, e aqui ajudando a gente lá em Brasília. Fui criada sempre pelos dois e juntos, porque eles convivem bem, conversam, um ajuda o outro, é uma relação. Muito bonito, muito bonito. Tô vendo que você está emocionada aqui, parabéns a eles todos, pela sua família, você e por todos, o seu marido, suas filhas. Parabéns por tudo. Bom, você vai levar aqui, como eu falei, a gente está finalizando, você vai levar... Gosta de café? Olha, se eu tomar café, daí eu não durmo nem as 4 horas que eu durmo por dia. Mas um café com leite de manhã eu adoro. De manhã, então. Com leite de manhã eu adoro. Que lindo! Você vai tomar esse aqui, é o 365 Coffee, que é o nosso apoiador principal aqui. 365 Coffee é café especial. Aqui tem um triângulo aqui, que põe os cafés, né? O tipo de café, o gourmet. Que lindo! Dizem que e esse aqui é o topo, é o especial. 365 Coffee, seu café de todos os dias. É um café fantástico. Eu fiquei 20 anos sem tomar café, porque esse café
de mercado aí não dava pra mim. Agora eu voltei a tomar. Nossa, eu vou experimentar. E ele tem cápsula e drip. Você tem maquininha de café? Tem. Tem a cápsula e tem drip. Drip Eu tenho a põe Nespresso, tem a outra Ótimo. também, que é a outra, eu esqueci o nome. Ó, logo na frente aí tem um drip. Mostra aí como é o drip. Você Isso põe é um na drip? xícara. Isso Tá. Você põe na É um drip, xícara. gente. É tipo um chazinho. Você Ah, põe essa ele. cápsula eu Essa conheço. cápsula. Uhum. Você põe na xícara e põe água quente em cima. Você que já viaja vi. muito, É. para avião é uma beleza. Ai, que maravilha, obrigada. Muito obrigada. Maravilha, eu que agradeço. Deixa eu pegar mais dadinho aqui para você. Só tem um, você pega quando você quiser. Mas Não, eu vou quero, pegar para a um gente só. finalizar, Isso. Adriana, o nosso programa aqui, que é Tudo é Possível. Aliás, a prova de que tudo é possível, eu consegui trazer a Adriana Ventura, que é deputada federal pelo Novo, uma dos dois deputados federais aqui de São Paulo, e consegui trazer aqui no nosso humilde programa, apresentado por esse modesto, não tão modesto, apresentador. Para finalizar, eu queria que você olhasse para a sua câmera e desse uma dica para as pessoas que ainda têm dúvidas sobre essas possibilidades da vida. A gente que acredita no que tudo é possível. Eu do meu lado aqui fazendo esse programa, e você lá no Brasil, né? Quer que eu olhe para cá? Vamos lá. Não, eu acho que a minha própria história de vida mostra que a gente se reinventa. Eu sou deputada federal, tá aí uma coisa que eu nunca pensei em ser, nunca quis ser, nunca sonhei em ser, mas a vida leva, né? E as pessoas até falam, ai, eu gostaria de ir, mas eu não conheço ninguém, eu isso, eu aquilo, eu não entendo nada de política. Eu olho para a pessoa e falo assim, gente, se eu sou, qualquer um pode ser, né? Porque a gente, cada passo que a gente dá na infância, na adolescência, a gente está escrevendo uma história que vai nos levar, eu não sei para onde. Eu não sei para onde eu vou depois daqui, mas o importante é a gente fazer o que a gente faz com dedicação, com trabalho sério, com amor, pensando, né, nesse bem comum que hoje não se pensa mais. E eu acredito muito que as coisas venham de cima, sabe? A gente faz muito aqui por merecer e por fazer acontecer. Mas a nossa história, a gente chega longe, em lugares inimagináveis, pelo nosso esforço, pelo nosso trabalho. Só basta acreditar e seguir. Maravilhoso! Eu não saberia repetir tudo que ela falou, que foi lindo, mas o final eu consigo. Basta acreditar e seguir. Obrigado. Porque tudo é possível. Porque tudo é possível. Agora eu gostei. Obrigado. Conversei agora com a Adriana Ventura, deputada federal por São Paulo, pelo Partido Novo. Maravilhosa, representando a gente, o estado de São Paulo ali no Brasil. Muito obrigado, Adriana. Você não vai falar as minhas redes para as pessoas? Você vai falar suas redes sociais. Muito obrigada. Pessoal, o ano que vem é um ano muito importante para o Brasil. Eu queria pedir para vocês participarem da política, da mudança que a gente quer construir. Nada vai acontecer se cada um não fizer a sua parte, qualquer que seja a sua parte. Queria pedir para vocês me seguirem nas redes. Eu trabalho com educação, com saúde, com orçamento, brigo com tudo que eu acho errado, vocês vão me ver brigando o dia inteiro, mas me segue nas redes, é @AdriVenturaSP. Quiser conversar comigo no WhatsApp, posso dar o número do WhatsApp? É 11 3801 3030. E queria pedir, meu site é adrianaventura.com. Então, prazer estar aqui com você. Muito obrigada. Muito obrigada. Eu acredito que tudo seja possível. As pessoas falam, eu estou desesperançosa do Brasil, o Brasil não tem jeito, o Brasil não tem jeito. Tá difícil mesmo, mas o Brasil tem jeito. Enquanto eu tiver um sopro de vida aqui, eu vou continuar lutando pelo meu país. E eu que agradeço a sua presença aqui, as palavras maravilhosas. E olha, você vê, ela deu aqui as redes sociais e deu o WhatsApp. Então, a gente para de reclamar, vai lá e manda mensagem para ela. Fala, olha, o que eu posso fazer? Isso aqui dá para melhorar? O que você pode fazer? Enfim, vamos trabalhar para melhorar e mudar o Brasil. É isso, chega de reclamar. É isso. A gente acredita, você vai levar um adesivo aqui do nosso Tudo é Possível também. A gente acredita, eu tô aqui porque eu acredito que tudo é possível. Trazê-la aqui foi a prova viva disso. Vamos ajudar a mudar o Brasil. Exatamente. Então, estamos aqui, vamos ajudar o Brasil muito. E você compartilhe esse vídeo com o maior número de pessoas possível, porque eu tenho certeza que às vezes vai chegar numa pessoa que você nem conhece. E essa pessoa precisava ouvir essas palavras aqui de
não só a biografia dela, mas palavras de estímulo, de ânimo. Eu tô saindo daqui animado. Vamos lá, Adriano. Vamos mudar o Brasil. E é isso aí, pessoal. Até a próxima. Bora ser feliz. Valeu.